Primeira história: o assassino disfarçado. Em uma cidade movimentada, um motorista de ônibus aparentemente comum levava os passageiros para seus destinos diariamente. Ele era respeitado pela sua pontualidade e gentileza, o que fazia com que as pessoas confiassem nele de forma cega. No entanto, por trás dessa fachada amigável, escondia-se um assassino cruel e metódico. Ele selecionava suas vítimas cuidadosamente entre os passageiros, observando seus padrões e hábitos. Durante as viagens, ele estudava suas rotinas e planejava meticulosamente seus crimes. O motorista usava sua posição para criar oportunidades perfeitas para atacar. Ele tinha conhecimento de rotas alternativas e lugares isolados ao longo do percurso, onde poderia desaparecer sem levantar suspeitas. À medida que os assassinatos continuavam, a cidade ficava em estado de alerta. A polícia iniciou uma investigação, mas o motorista estava sempre um passo à frente. Ele manipulava as evidências, desviava a atenção da polícia e mantinha-se no controle. O terror só chegou ao fim quando uma das vítimas conseguiu escapar por pouco. Ela alertou as autoridades, fornecendo informações cruciais sobre o motorista assassino. Com base em seu testemunho, a polícia montou uma operação para capturá-lo. Após uma perseguição intensa, o motorista foi finalmente preso. A cidade ficou horrorizada ao descobrir que um serial killer estava dirigindo pelas suas ruas durante todo esse tempo. A história do motorista assassino assombrou a cidade por anos, deixando cicatrizes profundas nas mentes dos habitantes. Segunda história: o encontro macabro. Em uma estrada deserta e esquecida, um motorista de ônibus noturno levava passageiros para seus destinos finais. A jornada noturna era conhecida por sua atmosfera sombria e silenciosa. Os passageiros, cansados e sonolentos, permaneciam em seus assentos, observando a paisagem escura que se estendia além das janelas. O motorista, um homem de aparência sinistra, mantinha os olhos fixos na estrada, com um sorriso perturbador nos lábios. Conforme o ônibus seguia pela estrada deserta, um dos passageiros notou uma parada de descanso à beira da estrada. Ela estava iluminada apenas por uma luz fraca, mas a promessa de um breve alívio da viagem instigou a curiosidade dos passageiros. O motorista, sem aviso prévio, parou o ônibus naquele lugar sombrio. Os passageiros hesitaram, mas a perspectiva de um breve intervalo para esticar as pernas e usar o banheiro era tentadora demais. Enquanto os passageiros desembarcavam, a tensão começou a se espalhar pelo ar. Alguns notaram que o motorista estava agindo de maneira estranha, parecendo inquieto e ansioso. Um passageiro mais atento também notou manchas suspeitas de sangue no chão próximo ao ônibus. A preocupação se transformou em puro terror quando, ao se aproximarem do banheiro, os passageiros encontraram um cenário de horror. Corpos ensanguentados e mutilados estavam espalhados pelo chão, enquanto uma mensagem macabra estava escrita nas paredes: "Não há escapatória". O pânico tomou conta dos passageiros, que correram desesperadamente de volta ao ônibus. Mas o motorista, agora visivelmente perturbado, bloqueou a entrada, impedindo-os de escapar. Enquanto a situação se desenrolava, um dos passageiros conseguiu encontrar uma saída pela janela de emergência. Ele correu em busca de ajuda, enquanto os demais lutavam contra o motorista ensandecido. O passageiro conseguiu chegar a um posto de gasolina próximo, onde alertou a polícia sobre o massacre que estava ocorrendo na estrada. As autoridades, em choque, rapidamente mobilizaram uma equipe de resgate. De volta ao ônibus, os passageiros continuavam lutando pela sobrevivência contra o motorista. A batalha feroz se desenrolou em meio a gritos de terror e sangue derramado. Finalmente,
com a chegada da polícia, o motorista foi neutralizado e preso. O mistério do que realmente aconteceu naquela noite sinistra ficou para trás. Descobriu-se que o motorista, atormentado por traumas do passado, havia sucumbido à loucura e se transformado em um assassino sádico. A história do ônibus macabro ficou marcada como um dos episódios mais terríveis e perturbadores da região. Os sobreviventes, traumatizados pelo encontro terrível, buscaram apoio para superar o horror que testemunharam. A partir desse dia, a estrada deserta e a parada de descanso foram evitadas, e a lembrança daquela noite sangrenta assombrou a memória daqueles que tiveram a bordo. Terceira história. Motorista psicopata. Havia uma pequena cidade isolada cercada por montanhas imponentes. Os moradores da cidade estavam acostumados a uma vida pacata, até que uma empresa de turismo decidiu oferecer excursões para explorar a beleza natural das redondezas. Essas excursões eram lideradas por um misterioso motorista de ônibus chamado José. José era conhecido por sua personalidade excêntrica e um olhar inquietante. Ele sempre usava um uniforme impecável e um chapéu de motorista que sombreava seus olhos, dando-lhe um ar sombrio e sinistro. As pessoas da cidade falavam em sussurros sobre ele, alimentando rumores de seu passado obscuro. À primeira vista, José parecia um guia turístico dedicado e competente. Ele conduzia os passageiros por estradas estreitas e sinuosas, desvendando segredos escondidos nas montanhas. No entanto, à medida que as excursões continuavam, surgiram indícios perturbadores de que algo estava errado. Os passageiros começaram a notar comportamentos estranhos por parte de Henry. Ele parecia obcecado em manter um controle rígido sobre o grupo, sempre observando-os com olhos penetrantes em seu espelho retrovisor. O ar no ônibus ficava cada vez mais pesado e opressivo à medida que a tensão aumentava. Certa noite, durante uma parada em um pitoresco mirante, uma das passageiras desapareceu misteriosamente. As pessoas começaram a entrar em pânico, percebendo que algo terrível estava acontecendo. José se manteve calmo, alegando que a passageira provavelmente se perderá na mata. Mas seu sorriso sutil denunciava uma verdade sombria. À medida que a excursão prosseguia, mais pessoas desapareciam, deixando os passageiros aterrorizados. Eles começaram a perceber que o verdadeiro propósito das excursões de José não era apenas explorar a natureza, mas sim encontrar vítimas para seus instintos homicidas. Agora, os sobreviventes desesperados precisavam encontrar uma maneira de escapar dessa armadilha mortal. Eles uniram forças, compartilhando informações e tentando desvendar os segredos sombrios que envolviam o passado dele. Descobriram que ele era um assassino em série que viajava de cidade em cidade, disfarçado como um motorista de ônibus de excursão. Ele selecionava suas vítimas cuidadosamente, estudando-as antes de atacar, e usava as desculpas das excursões para encobrir seus crimes. Armados com essa informação, os passageiros restantes armaram um plano ousado para confrontar José e escapar de seu domínio sinistro. Durante uma parada, eles conseguiram pegar o motorista desprevenido e o prenderam, prometendo entregá-lo às autoridades para que pagasse por seus crimes. No entanto, o confronto com José não seria tão fácil quanto eles imaginavam. O motorista louco lutou com uma ferocidade desesperada, revelando uma habilidade física surpreendente. Enquanto os passageiros lutavam pela sobrevivência, um a um eles foram superados pela força e astúcia do motorista. Parecia que o motorista louco possuía uma determinação implacável para eliminar qualquer testemunha de seus atos hediondos. O motorista com sua força demoníaca conseguiu entrar no ônibus e fugindo. Até hoje ninguém sabe do paradeiro dele. Quarta história. A jornada sem fim.
Em uma pacata cidade do interior, um motorista de ônibus chamado Tomás era conhecido por sua personalidade introvertida e comportamento peculiar. Ele era meticuloso com sua rotina e nunca parecia satisfeito com as viagens curtas e monótonas que fazia todos os dias. Um dia, no entanto, algo mudou em Tomás. Ele começou a dirigir por horas sem fim, recusando-se a seguir o trajeto usual. Os passageiros, inicialmente confusos, logo perceberam que algo estava terrivelmente errado. O ônibus entrava em estradas desconhecidas, desviava-se das rotas regulares e passava por lugares inóspitos e sombrios. O medo e a ansiedade cresciam entre os passageiros, que se sentiam presos em uma jornada sem fim. Conforme as horas se transformavam em dias, a sanidade de Tomás parecia se deteriorar ainda mais. Ele falava coisas incoerentes, murmurando sobre portais dimensionais e realidades alternativas. O ônibus adentrava lugares cada vez mais estranhos e perturbadores. Os passageiros tentavam desesperadamente convencer Tomás a retornar ao caminho seguro, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. Eles começaram a temer pela própria vida, sem saber se conseguiriam sobreviver a essa jornada infernal. Finalmente, após longas e agonizantes horas, o ônibus parou em um lugar desolado e abandonado. Os passageiros, exaustos e aterrorizados, desembarcaram lentamente, mal reconhecendo o lugar em que se encontravam. Enquanto tentavam se orientar, eles notaram uma figura sinistra se aproximando. Era Tomás, mas sua aparência estava distorcida e deformada. Com um olhar vazio e uma risada perturbadora, ele anunciou que eles haviam chegado ao seu destino final. Aqueles que conseguiram escapar correram em pânico, deixando para trás os passageiros que não tiveram a mesma sorte. A cidade foi assombrada pela história do ônibus de Tomás, um motorista louco que levou seus passageiros para além dos limites da sanidade. Quinta história: a Rota da Perdição. Em uma pequena cidade, havia um motorista de ônibus conhecido como John, um homem solitário e enigmático. Ele era responsável por uma rota de ônibus noturna que passava por estradas sinuosas e isoladas, levando os passageiros para casa depois de um longo dia de trabalho. No entanto, à medida que o tempo passava, rumores sombrios começaram a circular sobre o motorista. Diziam que ele estava ficando cada vez mais obcecado em manter a pontualidade em sua rota, mesmo que isso significasse dirigir em velocidades perigosas e ignorar os pedidos dos passageiros para parar. Em uma noite com chuva muito forte, vários passageiros embarcaram no ônibus de John. À medida que o ônibus se movia pela estrada molhada e escura, eles começaram a notar o comportamento estranho do motorista. Ele parecia inquieto, olhando constantemente para o relógio e acelerando o ônibus de forma imprudente. O medo se instalou entre os passageiros, que imploravam para que John diminuísse a velocidade e parasse em um local seguro. Mas suas súplicas caíam em ouvidos surdos. O motorista estava determinado a seguir sua rota, custe o que custasse. Conforme o ônibus avançava pela estrada, ocorreram eventos cada vez mais perturbadores. Um dos passageiros notou que a rota estava desviando de seu curso normal, levando-os por caminhos desconhecidos e desolados. A paranoia e o desespero tomaram conta do grupo. Finalmente, em um momento de puro terror, o ônibus saiu da estrada e entrou em uma área abandonada e repleta de vegetação densa. Os passageiros perceberam que estavam presos, encurralados pelo motorista louco. A batalha pela sobrevivência começou. Os passageiros, unindo forças, tentaram desesperadamente controlar a situação. Alguns tentaram desarmar o motorista, enquanto outros tentavam abrir as portas do ônibus. Após uma luta intensa, eles conseguiram derrubar o motorista e escapar do ônibus.
O grupo correu em direção à segurança, deixando o motorista louco para trás. A investigação subsequente revelou que John havia perdido a sanidade devido a uma combinação de eventos traumáticos e pressões da vida. Sua obsessão em cumprir a rota, independentemente das consequências, o transformou em um verdadeiro pesadelo sobre rodas. Sexta história. O motorista sinistro e a jornada desesperada. Em uma noite fria de inverno com garoas finas e gelada, quando um grupo de estranhos embarcou em um ônibus de excursão. Eles não tinham ideia de que essa seria uma viagem que mudaria suas vidas para sempre. O motorista, um homem alto e sombrio chamado Samuel, inspirava uma sensação de inquietação em todos que o observavam. Seu olhar frio e sorriso sinistro escondiam algo obscuro. À medida que o ônibus seguia seu caminho por estradas isoladas e sinuosas, os passageiros começaram a notar o comportamento estranho do motorista. Ele olhava fixamente para o espelho retrovisor, como se estivesse conversando com alguém que só ele podia ver. Seu rosto demonstrava uma mistura de raiva e prazer doentio. Conforme a viagem avançava, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer. O ônibus parecia se mover em velocidades assustadoras, desafiando as leis da física. As luzes internas piscavam intermitentemente, lançando sombras inquietantes pelas fileiras vazias. Os passageiros sentiam uma presença maligna no ar, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. A tensão aumentava a cada minuto. Os passageiros começaram a perceber que Samuel não estava apenas dirigindo o ônibus, mas também brincando com suas vidas. Ele acelerava e freava bruscamente, fazendo-os se chocarem contra os assentos e sentir a adrenalina correndo em suas veias. Parecia que ele se deliciava com o medo e o sofrimento dos passageiros. Em um momento de desespero, um dos passageiros decidiu confrontar Samuel. Ele se aproximou lentamente da cabine do motorista, o coração batendo descompassado. Quando abriu a porta, encontrou Samuel sorrindo de forma doentia e segurando um objeto afiado nas mãos. Antes que o passageiro pudesse reagir, Samuel o atacou com uma violência inimaginável. O grito de dor ecoou pelo ônibus, deixando todos os outros passageiros aterrorizados. A visão do sangue do terror desencadeou o pânico generalizado. Os passageiros correram freneticamente pelo corredor, procurando uma saída. Mas as portas do ônibus estavam trancadas e as janelas pareciam impossíveis de serem abertas. O ônibus se tornou uma prisão móvel, com o motorista psicopata caçando impiedosamente seus passageiros indefesos. Enquanto a noite se arrastava, o número de sobreviventes diminuía. A cada embate com Samuel, o terror se intensificava e a esperança se dissipava. Os passageiros estavam presos em um jogo cruel e mortal, sem saber se algum deles escaparia vivo. A batalha final entre os poucos sobreviventes e Samuel aconteceu no corredor estreito do ônibus. Em meio à luta desesperada, um dos passageiros conseguiu agarrar o objeto afiado que o motorista carregava. Com um último golpe de coragem, ele o acertou em cheio. O ônibus parou abruptamente. A respiração ofegante dos sobreviventes ecoou pelo interior silencioso. O pesadelo havia terminado, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam para sempre. Enquanto o sol raiava, os sobreviventes deixaram o ônibus, exaustos e feridos. Eles carregariam consigo as memórias horríveis daquela noite terrível, lembrando-se do motorista sinistro que os levou ao limite da insanidade. A história do ônibus assombrado de Samuel ficaria gravada em suas mentes para sempre, servindo como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder em lugares inesperados. Eles partiram, cada um seguindo seu próprio caminho,
mas sabendo que nunca mais seriam os mesmos após essa jornada desesperada com um motorista sinistro. Inscreva-se no canal. Isto nos ajuda a criar mais conteúdos como este.